Bom, então tá, pessoal. Para gravar, a gente vai colocar os conceitos de imunotrombose, que existe ativação da via intrínseca da coagulação relacionado a uma defesa de sistema de imunidade inata intravascular, desencadeado desde patógenos. A gente trabalha muito atualmente com os conceitos de dano relacionado ao Covid-19, mas doenças inflamatórias ditas autoimunes também entram e há sobreposição, né, já que os gatilhos infecciosos são importantes. São processos complexos porque envolvem diversas células e diversos fenômenos, várias cascatas acontecendo ao mesmo tempo, desde a atuação de citocinas pró-inflamatórias e pró-trombóticas até células endoteliais, por exemplo, relacionados a diversas situações, né, doenças infecciosas, doenças inflamatórias, e que elas têm, né, como objetivo a imunotrombose no lado do bem, destruir e diminuir a disseminação desses processos infecciosos, desses alienígenas patógenos, e, obviamente, reduzir o dano tecidual. Então, vai ter a ativação da cascata de coagulação, com promoção para formar a fibrina, em que ela vai causar um molde intravascular. Esse aspecto ele já acontece no processo inflamatório. Todo o processo inflamatório ele vai ativar a coagulação. Então, a gente não tem que pensar em coagulação como um sistema de tamponamento puro e simples, é um sistema bem mais complexo, porque ele vai envolver a ativação de outros fenômenos. Aí a gente tem a formação das NETs, especialmente pelo grupo dos neutrófilos, para fazer o encarceramento, né? Isolar, encarcerar e tentar eliminar ou inativar esses patógenos diferentes, né? Essa lesão ela restrita compartimento vascular justamente para reduzir o dano tecidual causado por esses patógenos. Então, ela envolve neutrófilos, e vão fazer, então, a ativação e a ampliação do sistema de coagulação através da NET, né? Essas NETs, elas vão formar os agregados com estonas, as redes de estonas, vão reduzir proteína C, ativam plaquetas, ligam-se às proteínas que vão levar à formação do trombo, tipo fator de von Willebrand e fibronectina. Vão ter a participação das plaquetas, que também vão levar ao acúmulo de células imunes, que são importantes para a expressão do fator tecidual, que vão se ligar aos neutrófilos e às NETs, promovem a formação do trombo pela liberação das moléculas associadas à expressão do fator tecidual, ligam-se aos patógenos e vão, então, fazer apresentação imune secundariamente. Quer dizer, além de fazer encarceramento e fazer inativação, ainda vão ativar o sistema imune secundariamente. Essas células endoteliais, elas são importantes, de novo, não é simplesmente um sistema de revestimento, ele não é um mosaico decorando uma parede, elas são células do ponto de vista fisiológico bastante ativas. Então, essas células, quando elas são ativadas, seja induzidas por patógenos ou por algum tipo de dano celular, então a gente já tem, por exemplo, um background de um vaso danificado por uma placa aterosclerótica, elas vão apresentar um perfil no sentido pró-coagulante e pró-inflamatório, importante para a formação desses microtrombos. Então, de novo, tudo que o paciente traz de background, de bagagem, vai influenciar se essa lesão ela vai ser controlada ou, de repente, que é o que a gente não espera, né? O que acontece é os danos causados quando esse processo inato ele perde, né, o controle. Então, a professora deixou um desenho bem interessante sobre o mecanismo de ação da imunotrombose, tem um esquema em que vocês têm ali um monócito circulante, reconhece o patógeno ocorrendo liberação local e expressão do fator tecidual ativado na superfície desses monócitos, que vai, então, desencadear a cascata de coagulação através da via extrínseca. Além disso, esses patógenos, e aí vem o meu bloco, né? Já algumas coisas que a gente já está meio que esquecendo, mas que é importante, que eu falei, né, que olha, cada vez mais são reconhecidos diferentes tipos de morte celular do ponto de vista de classificação bioquímica, né? Então, esses patógenos, eles vão estimular um grupo de proteínas chamadas inflamossomas, que vai desencadear, então, a formação de citocinas
pró-inflamatórias, especialmente interleucina 1 beta e interleucina 18. E inflamossoma e essas citocinas, elas ocorrem dentro de um processo de morte celular chamado de piroptose. Até comentei para vocês que eu estava trabalhando com o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, com 34 especialistas em leishmaniose, e eles começam a falar de apoptose com formação de processo inflamatório. Levantei a mão e disse, vamos parar, não se chama apoptose, isso se chama piroptose, e eles nunca tinham ouvido falar. Então, os especialistas em leishmaniose, há 5 anos, num congresso, não sabiam desse conceito, vocês já estão sabendo. Então, a piroptose ela é importante em situações inflamatórias, ela gera um processo especial de morte celular que é facilmente confundida com apoptose, se a gente não se dá conta desses aspectos. Ocorre o recrutamento de neutrófilos, os neutrófilos, então, vão fazer a formação das NETs, o fenômeno de netose, que a gente viu no bloco 2, eles ativam diretamente o fator 12, né? A partir daí vão desencadear a via dependente de contato da cascata de coagulação. Esses NETs também se ligam ao fator de von Willebrand e vão recrutar as plaquetas. As estonas H3 e H4 vão ativar as plaquetas. Acontece a liberação de elastase neutrocitária e mieloperoxidase. Lembra que é importante o sistema de defesa inato dos neutrófilos, que vão inativar os anticoagulantes naturais, né? Então, vocês veem que tem uma série de etapas ocorrendo concomitante. Então, elas inibem o inibidor do ativador de fator tecidual, TFPA, a trombomodulina, e vão, de novo, né, carregar para um padrão cada vez mais pró-coagulante. Além disso, esses NETs externalizam e vão se ligar ao fator tecidual, que vão promover a via extrínseca de coagulação. As plaquetas vão liberar fosfolipase, levando à produção de fibrina, e ainda por cima a ativação lá do C3 e C4, através das citocinas, que vão ativar as plaquetas. A partir dessas plaquetas vão liberar as vesículas extracelulares plaquetárias, cheia também de citocinas pró-inflamatórias. Então, uma expressão, né, que começou a ser utilizada bastante no Covid-19, começa a haver um furacão de citocinas pró-inflamatórias. Bom, tudo isso é nesse sentido de fazer uma microcoagulação localizada na área do processo inflamatório e infeccioso, para que ocorra a demarcação, né, e o represamento do processo num determinado local, para que não haja a disseminação. Vocês sabem que a gente trabalha com um modelo de evolução darwiniana, né? As coisas, as estruturas, inclusive os patógenos, eles vão procurar formas de escapes para continuar proliferando. Então, através desses modelos evolutivos, a gente vê que existe uma série de mecanismos desenvolvidos para escapar dos fenômenos de controle de imunidade inata, inclusive escape de imunotrombose. Então, o que acontece, né? Elas vão começar a produzir substâncias que fazem a dissolução do coágulo de fibrina. Por exemplo, streptokinase. Além disso, uma série de proteínas, nucleases, antihistona, para degradar as NETs. Tá? Então, nem tudo é perfeito. Justamente, né, a contenção ou não vai depender desse balanço, quem sai vencendo. A partir daí, assim como a gente tinha aquele conceito de apoptose desregulada, situações são ou exageradas ou muito diminuídas de apoptose e que vão determinar, né, a ausência de apoptose vai determinar, por exemplo, evolução no sentido de câncer, ou muita apoptose pode determinar uma doença neurodegenerativa como Alzheimer. A gente tem o conceito de uma imunotrombose desregulada, onde ocorre, então, a ativação não controlada da cascata imune. Isso vai determinar uma situação exacerbada no sentido de microtrombos, uma forma amplificada, chegando até um trombo, né, macroscópico, e no mesmo sentido pró-inflamatório, então ativando a inflamação, e que são importantes porque eles terminam um mecanismo, coagulação, alimentando a inflamação, e inflamação através de citocinas, alimentando os fenômenos de trombose. Então, eles se retroalimentam mutuamente, né?
Então, é importante porque eles vão aparecer em várias situações, né? Elas estão relacionadas à situação de aterotrombose e trombose venosa profunda. Está sendo muito estudado nas tromboses, no tromboembolismo pulmonar também, né? Síndrome de estresse respiratório agudo, também a gente pode ter dano endotelial e fazer amplificação. E, obviamente, o que tem surgido bastante interesse nos últimos 2 anos são as relações entre imunotrombose e o Covid-19, né? Que esse fenômeno de imunotrombose seria o mecanismo primário subjacente relacionado à coagulopatia associada ao Covid-19. Vocês sabem que doença cardíaca, cardiocirculatória, melhor dizendo, relacionada à Covid, é um dos grandes problemas secundários, né, e pós-infecção aguda de Covid, e muitas vezes a mortalidade, grande mortalidade observada nos pacientes de UTI, é decorrente desses problemas, que podem ser desde imediatos e transitórios. Então, a tromboembolismo pulmonar é estudado, geralmente pacientes com risco, com algum fator de risco. Existem, inclusive, se vocês quiserem, tem material bastante farto na internet, principalmente material de UTI, tem tabelas de risco para avaliação quando tu faz ou quando não faz, encaminhamento do paciente para uma angiotomografia, né? Por exemplo, elevação de dedímeros, paciente com câncer, paciente idoso ou acamado, são situações que dão pontuações bastante altas, né? E isso termina levando então, a solicitação, já que vocês sabem que tromboembolismo pulmonar pode ser relativamente silencioso. A coagulopatia do Covid-19 tem essas características de um aumento bastante característico de fibrinogênio, principalmente dos dedímeros, levando também a uma trombocitopenia geralmente discreta, aumento de tempo de protombina, TTPA, e várias complicações trombóticas, incluindo em pacientes fazendo anticoagulação, né? Um grande problema que a gente tem. E, obviamente, né, populações que tenham alterações prévias, né, pacientes idosos que já têm múltiplas morbidades associadas a alterações vasculares, pacientes tabagistas, pacientes diabéticos, pacientes que já tenham doença aterosclerótica, pacientes que tenham câncer que altera, vocês sabem que os fatores de coagulação, eles são exacerbados em pacientes com doenças crônicas, incluindo doenças neoplásicas, a gente vê bastante fenômeno sobreposto, né? Nesse caso da infecção do COVID, né, existe um estado hiperinflamatório, que se diz, né, essa situação de tempestade de citocinas liberada pelas células do sistema retículo endotelial, monócitos, macrófagos, neutrófilos, em contato com o vírus. E a partir daí a gente tem, né, uma série de fenômenos nesse sentido de acentuação, liberação de interleucina 6, fatores de necrose tumoral, retroalimentando, fazendo um ciclo vicioso. Tá? De uma maneira geral, esse é o texto que a professora colocou para a gente, né? Bastante interessante. Ela botou uma série de referências para quem quiser consultar com mais detalhe, tiver maior curiosidade para ver. Bom, o que ela colocou ali em pequeno grupo para a gente desenvolver, né? Primeira coisa, o que vocês têm de dúvidas? O que a gente pode resolver de dúvidas? Qual a dificuldade que vocês tiveram com o texto? Não temos dificuldades por enquanto, mas qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem ir colocando ao longo da discussão, né? Inclusive depois na revisão, a gente pode continuar discutindo, daqui a pouco lembrar tem associação disso com aquilo, né? Então, a gente já teve, inclusive, alguns elementos relacionados aos blocos anteriores. Ela botou dano e morte celular, piroptose, né? Piroptose, ativação dos inflamossomas e principalmente liberação de interleucinas 1 beta e 18, né? Que não são as que a gente vê em irritações de apoptose. Resposta inflamatória, a gente trabalhou com o sistema inato, cascata de coagulação, trombose, embolia
Infarto. Infarto decorrente justamente da trombose é o mecanismo principal. Tá? Uma coisa também que é interessante que ela colocou é imaginar o que a gente pode propor em termos de intervenção terapêutica de tratamento na prática para um paciente numa situação dessas, em que há um desbalanço no sentido pró-trombótico relacionado, por exemplo, à COVID. Eu mandei até material para vocês, não sei se vocês chegaram a abrir alguns daqueles textos. O que a gente pode propor? O paciente está numa situação, então, pró-trombótica. O que eu faço? Eu sou um médico da UTI agora. Anti-inflamatório e anticoagulante? Anti-inflamatório, tá? Que tipo de anti-inflamatório eu vou utilizar? Anti-inflamatório aspirina, anti-inflamatório indometacina, naldoxona, corticoide. O que vocês acham que seria mais interessante? Por exemplo, aspirina. Que dose eu vou usar de aspirina? Isso é importante. Senão eu não perguntava, né? Vocês têm ideia? Eu não. Então, Indinara, pergunta. A aspirina está sendo utilizada atualmente na cardio como anti-inflamatório ou como anticoagulante? Sabe, anticoagulante, né? Em que dose se usa? Lembra que o Tadeu falou para vocês? Quem usa aspirina infantil é coroa? Ele fala bem assim, né? 100 miligramas. Aspirina infantil, né? Essa infantil é 100 miligramas, porque em doses maiores ele começa a fazer um efeito mais anti-inflamatório e menos antiagregante plaquetário. Ele é utilizado como antiagregante plaquetário. Então, uma boa estratégia, porque a aspirina é boa, barata, e nessa dose, relativamente poucos assim, problemas. Tem que ter uma hipersensibilidade à aspirina muito grande para fazer um dos grandes problemas, como todo anti-inflamatório, a necrose tubular aguda. Mas geralmente são doses maiores, né? Quem é que morreu dito causado por reação alérgica à aspirina? Vamos ver se você sabe um pouco de história. Os guri deveriam saber, né? Os guri até não, mas os guri morreu exatamente no dia 20 de julho de 1973. Quem não soube da fama que ele foi adquirir no mundo ocidental. Bruce Lee, né? Bruce Lee é dito que ele morreu depois de tomar um comprimido de aspirina por uma dor de cabeça. Ele não tinha o hábito de consumir remédio. Na verdade, ele não morreu por causa da aspirina. Ele morreu por causa de um outro constituinte, que é um daquelas calmantes que os americanos tomam misturado com benzodiazepínico. Ele morreu por causa de um benzodiazepínico bem comum, que nem existe, acho, comercialmente no Brasil, e acho que nem é mais fabricado. Tá? Aquelas coisas dos anos 70 que misturavam um monte de coisa para baixar a bola. Então é uma mitologia essa que ele morreu de aspirina, viu? Não sei que vocês conheciam o Bruce Lee. Todos os filmes Kill Bill tem a roupa uma turma amarela, uniforme amarelo é do Bruce Lee. Ela ali é chupado e é calcado no Bruce Lee até não poder mais. Então, tá. A gente pode utilizar, então, a aspirina em dose de 100 miligramas. A gente já falou, né? A gente está usando como antiagregante plaquetário, então a gente pode pensar numa série de outros anticoagulantes. Aí já começa a sair fora da minha área, porque aí começa a entrar na parte de cardio que eu não exerço há mais de 30 anos. Mas existem várias coisas, tem várias drogas orais. Eu sou do tempo ainda que só tinha heparina e não tinha muito mais coisa, né? Os cumarínicos se davam injetáveis ao redor do umbigo. Hoje já existem outros elementos. A gente pode trabalhar com anticoagulação. Apesar que vocês viram, mesmo paciente tomando um anticoagulante em UTI, eles continuam fazendo, né? Então, a gente pode agregar anti-inflamatórios, né? Aí, anti-inflamatório tem uma discussão muito grande, porque dependendo da gravidade, dependendo de todo o aspecto clínico, a gente pode ir desde bomba atômica, corticoide em alta dose, até alguns anti-inflamatórios mais brandos, né?
anti-inflamatórios que como é que é, o custo-benefício não é mais interessante, por exemplo, o desinibidor da COX-2, né? E aí a gente vai entrar na cascata dos eucosanoides, né? Das prostaglandinas, dos prostaciclanos, do tromboxano, relacionado através da degradação dos fosfolipídios derivados da membrana pela fosfolipase A2, que é inibida pelos corticoides. Aí vocês têm ciclooxigenase e lipoxigenase. Ciclooxigenase é o princípio dos tratamentos a partir dos chamados AINES, anti-inflamatórios não esteroides, que vai desde a aspirina até o que vocês imaginarem, dometacina, o que for, tá? Todos eles têm um certo grau de toxicidade, nenhum deles é melhor, né? Todos eles dão problemas, mas são usados de uma maneira indiscriminada. O que eu posso fazer do ponto de vista dietético, assim, meio tido como natureba, e mexer nas prostaglandinas, que é um grupo de citocinas muito importantes do ponto de vista inflamação e trombose. É que eu posso modular no sentido do bem. Eu posso modular nos dois sentidos, né? Você sabe que prostaglandinas vai no sentido pró-inflamatório, pró-trombótico, no sentido anti-inflamatório e antitrombótico, mas eu quero no sentido anti-inflamatório e antitrombótico. O que eu posso suplementar na dieta ou dar para o paciente? Vitamina C. E vitamina C é bom para o sistema imune, né? É ótimo para o sistema imune. Ótimo. Mas uma coisa melhor ainda, que interfere justamente na produção de prostaglandinas, dos derivados do ácido araquidônico. Não sei se não é ômega, prof. Qual ômega? 6. De água profunda. Ômega 3. 6 é pró-inflamatório, 3 é anti-inflamatório. Tá? Então, o do bem é o 3. O que vai ativar a inflamação, e nem sempre é ruim, né? Às vezes eu preciso de ativar o pró-inflamatório. Então, tudo depende do que eu estou buscando. Aqui eu estou buscando anti-inflamação e antitrombose. Então, eu vou dar ômega 3. Tá? Geralmente, a maior parte desses suplementos, vocês vê que é ômega 3. Atualmente está entrando muito ômega 9, 17, esses aí são menos utilizados. 17 menos ainda, né? É caro pra caramba. Então, vocês têm como suplementar. E aí, geralmente, é uma dose bastante alta, 1 a 3 gramas de suplemento uma vez por dia. O melhor de tudo é dar perto de refeição, porque vai ficar com hálito de peixe, né? Vai ficar rotando peixinho o dia todo. E isso é uma coisa que o paciente tem que saber, porque tem gente que não gosta do cheiro e do gosto, e não tem como evitar. Eu não tenho experiência com derivado de CRIO, né? O CRIO é bastante rico em ômega 3. Eu não sei se ele é mais tolerável para pessoas que são sensíveis a gosto. Antigamente o pessoal utilizava O que é CRIO, prof? CRIO é um crustáceo de água muito fria, porque tem que ser elementos marinhos, ou peixe de água profunda, ou peixe de água fria. Não vale da costa atlântica. Costa pacífica aqui da América do Sul é muito boa, porque eu não sei se vocês já viram, a água do Pacífico é terrivelmente fria. Senão você vai em praia para entrar na água no Pacífico, né? A gente só faz isso na costa atlântica, lá é um horror de frio. Não sei lá em cima, na Venezuela, Colômbia, né? Mas mesmo assim é gelada. Então tem que ser de água fria. Então, por exemplo, uma mitologia, salmão. Qual é o problema prático de consumir salmão? Vamos trabalhar com coisas bem simples, tá? A gente está fazendo ideias aqui. Metais pesados nos peixes. Um problema, né? A gente tem muita contaminação com metal pesado, então a gente tem que saber a origem. Inclusive, quando vocês forem comprar o ômega, vocês sempre deem uma olhada, livre de metais pesados. Boa parte deles já traz essa informação, tá? Então, é uma coisa interessante. Segunda coisa, vocês têm certeza que vocês compram no supermercado aqui em Porto Alegre é salmão? Não é. O que vocês estão comprando são peixes salmonizados, em que vocês enchem ele de corante, de vitamina A, carotenoide, para deixar ele avermelhado, aquele tom laranja salmão, né? Aquilo ali normalmente é truta salmonizada, que mais se utiliza até porque ela parece bastante com salmão. A segunda coisa, não é o salmão adulto que nos interessa, o que nos interessa são
os salmões do Atlântico Norte, que é o salmonete, que é caro pra caramba, eu nunca vi ele sendo vendido no Brasil. Se consumia muito, até os anos 70, era óleo de fígado de bacalhau, que é uma excelente fonte de ômega 3, apesar, né, do gosto pavoroso que ele tinha. Aquilo era enfiado na goela das crianças, a contragosto se dava e não se perguntava se gostava ou não gostava. Aquilo era extremamente saudável, é o tipo de hábito assim, que deveria ser continuado. Então, essas soluções que tinham, a solução Scott, tipo, bem interessante da gente colocar na nossa dieta. Tá? Então, tem entrado os anti-inflamatórios, inclusive corticoides, nesse aspecto. Tem entrado anticorpos monoclonais, está se pesquisando alguns específicos para utilização, também não tenho nenhuma experiência com isso. A gente falou na estimulação do sistema imune, a gente tem ainda oligoelementos, zinco e selênio, são bastante interessantes, além da vitamina D e do ômega 3. Tem se utilizado bastante como prevenção para a COVID. Melhora quem diminui a resposta inflamatória de quem adquire e também melhora quem adquiriu, fez complicação pós, vitamina D. Tá? Você sabe que vitamina D é um problema muito grande, porque todo mundo é deficiente de vitamina D. Se tu fizer dosagem, todo mundo está para baixo. E vitamina D é relativamente segura. Tá? Qual é a grande exceção de que a gente deve evitar a vitamina D? Não, ela só tem um porém. Vocês já ouviram falar disso? Câncer de pulmão. Tá? Um câncer de pulmão se evita da vitamina D. Mas, geralmente, as doses, que a Dera, por exemplo, que é a marca comercial, não estou fazendo propaganda, porque 90% do mercado é a Dera. Vocês podem utilizar 10 mil unidades por dia, aí, durante 3 meses, e fica dosando. Dosa antes e dosa depois. Em está muito baixo, pode fazer um reforço de 50 mil. Tá? Então, é bastante interessante. Tem uns trabalhos bem recentes falando sobre quelação de ferro. Parece que o ferro é utilizado como substrato pró-inflamatório. Tá? Também é uma coisa assim que eu não tenho experiência. E realmente o ferro é uma substância muito mal absorvida. Tá? Então, por exemplo, fonte de ferro. Onde a gente consegue ferro? Vegetais Vegetais de que tipo? escuros, como couve, Verdes folhosos, como a couve. escuros. Tá? Só tem um porém nisso. O ferro dos vegetais não é absorvido de quase nada. Zero. Esses fitoferrosos aí são muito ruins de absorver. Né? Não adianta. E pela dieta de vegetais, em vegetariana não tem. Né? Pode ser a partir de carne. É melhor. Mas ele é muito mal absorvido. Como é que eu posso aumentar a absorção de ferro? O que eu associo? A gente já falou. Uma fruta. Vitamina C. Tá? Acidifica o meio que ele funciona. O ferro é melhor absorvido em meio ácido. Né? Então, é uma coisa muito problemática. Então, o ferro é um problema muito grande, porque a gente tem sempre déficit. Assim como vitamina D, todo mundo é deficiente de ferro. Se vocês pegarem a dosagem de ferro, principalmente paciente mais velho, todos eles são deficientes. O que acontece se a gente der um monte de ferro num paciente com uma situação inflamatória? Vocês vão ativar o sistema inflamatório no sentido formação de citocinas pró-inflamatórias. É uma coisa bastante discutível hoje, é como a gente pode manusear o ferro. Né? Está se falando em quelação. Eu realmente não gosto muito, né? Não acho muito interessante. Na verdade, é só tirar da dieta que vocês vão diminuir o intake de ferro em 90%. Já é difícil de consumir. Né? Ferro é pior que cálcio. Cálcio é mais fácil. Cálcio também é chatinho de absorver. E eu mandei um artigo para vocês de uma coisa muito interessante, que não é nem um pouco recente. O artigo eu mandei para vocês, acho que é de 2013. O que a gente pode fazer para estimular o sistema imune e que é relativamente barato, não precisa ser uma coisa pagar caro, né? Vocês podem fazer isso de maneira quase gratuita. O que é? Exercício físico. Moderado, né? Não exercício físico extenuante. Exercício físico extenuante é uma situação pró-inflamatória. Tanto que eu falei para vocês, lembra aquela história? Dá uma olhada no obituário de jogador de futebol. Estava assistindo o jogo do
do Liverpool no sábado, e aí apareceu o Casemiro, né? O Casemiro correu, em média, 15 quilômetros em 2 tempos de 45. Se a gente colocar o tempo que ele correu, creio que ele deve ter corrido 15 quilômetros entre 10 a 15 minutos efetivos. Ou seja, ele corre muito rápido por pouco tempo. Isso é péssimo. Toda a situação que vocês têm uma exigência muito grande de atividade física, de uma maneira, até certo ponto, descontrolada, isso aumenta a oxidação. Tá? Isso vai aumentar o estresse oxidativo. Então, se a gente pegar atletas que fazem 100 metros, é horrível comparado com maratonista. É muito melhor ser maratonista do ponto de vista de vida a longo prazo. É que a gente vê os atletas na fase ativa deles, a gente não vê o que acontece depois. Isso é uma coisa que eu trabalho com atletas que já largaram a carreira. Então, eu tenho interesse nesse aspecto, a gente tem que trabalhar com prevenção, né? Uma coisa que muita gente não se dá conta, de que tem uma vida depois. Tem atletas que a vida deles é dos 20 aos 30 anos, dos 18 aos 30 anos, a fase que a gente conhece. Começou com 3, 4 anos de idade, começou escolinha de futebol, 5 anos de idade, por exemplo. E a maioria, com 30, 32 anos, está se aposentando porque não tem mais articulação. Aí tem uns fenômenos da natureza que conseguem manter joelho, tornozelo viável depois dos 30, mas são raros. A grande maioria dos jogadores de futebol, 35 já estão aposentados, né? Ou foram aposentados. Então, é importante a gente reconhecer que é uma atividade física moderada. Lembra que eu falei isso quando a gente falou em aterosclerose, em alimentação? Eu vou começar a enlouquecer, ser vegetariano, estrito e tudo. Olha, tudo é opção. Eu não tenho nada contra vegetariano. Às vezes eu falo e dá a minha impressão de que eu não gosto. Eu gosto de mexer com vegetariano, né? Porque eu sempre digo, cuidado que tem algumas coisas que a gente acha que é vegetariano, não tem nada de vegetariano, né? Tem que olhar muito bem o rótulo. Até água. Tá? No sexto semestre eu vou contar a história da água para vocês. Água de Porto Alegre, não água de qualquer lugar. Então é interessante da gente trabalhar com moderação em tudo. Tá? Há situações excepcionais em que vocês vão precisar fazer um exercício mais extenuante e tudo, mas de forma controlada. Uma forma bem interessante de trabalhar quando vai fazer, por exemplo, musculação. Musculação, se sabe que para ter uma resposta muscular, digamos assim, mais satisfatória fenotipicamente, ter um musculão, assim, um bíceps bonito, tem que fazer microtrauma, que não é uma coisa que parece interessante. Não, microtrauma é que vai levar à hipertrofia muscular mais assim, exacerbada, mais saliente. Isso não é um bom negócio a longo prazo, mas se fizer isso por um período de tempo mais curto, isso pode ser controlado. Então, tu pode negociar. E a segunda coisa que eu sempre falo, pessoal da musculação, eu trabalho bastante com fisiculturista, é controlar a respiração, aprender a trabalhar com a respiração. A melhor coisa é falar com o pessoal do yoga. Eles fazem um controle respiratório maravilhoso. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender, né, a trabalhar com respiração. Porque realmente é isso que dá muita relação com o dano tecidual por estresse oxidativo. É o descontrole respiratório. Aí que está uma das chaves, né? O oxigênio, ele é um combustível, mas ele é um combustível muito ruinzinho, né? A gente não tem uma efetividade muito grande em relação ao uso dele, né? Ao mesmo tempo que ele faz coisas boas, nos mantém vivo, ele nos consome por dentro, literalmente. Certo, pessoal? Era isso que eu queria falar da parte da professora. Eu quero continuar mais algumas coisas e eu vou entrar no share screen para mostrar o material da aula, tá? Se eu conseguir achar o material. Eu não botei. Só um pouquinho, tá? Não vou entrar agora, eu só vou entrar abrir a outra aula aqui. Share screen. Alterações circulatórias, tá? Estão vendo alterações circulatórias? Sim, prof. Tá. Essa é a primeira aula da professora. Vamos ver o que nós temos. Alterações endoteliais, conceitos básicos, não é o que eu quero.
sobre os aspectos. Edema. Então, edema é uma expansão volumétrica. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque lembra, situações tumorais significa expansão volumétrica. Uma situação de edema bem interessante são os pólipos inflamatórios, né? O pólipo inflamatório é uma expansão volumétrica, a gente pode dizer que ele é um tumor, na verdade ele é quase que por edema. Então, o edema é uma expansão anormal de volume do líquido intersticial nos tecidos. A gente tem, de novo, uma situação extravascular, mas não é uma hemorragia porque não vai conter hemácias, né? Ele é um líquido com um percentual baixo em proteínas. Então, tem uma diminuição do conteúdo proteico plasmático, albumina, alterações na função endotelial, situação inflamatória vai aumentar essa permeabilidade, aumento da pressão vascular, isso acontece muito, represamento de sangue, em situações como insuficiência cardíaca, em situações em que vocês tenham, por exemplo, varizes, né? Tudo isso pode causar edema. Tá? Então, o movimento do fluido do espaço vascular para o interstício, em que a gente tem duas grandes situações pobre em proteínas e ricas em proteínas. As pobres em proteínas é o edema, como a gente conhece, que é o transsudato, e situações mais inflamatórias, em situações mais exageradas, por exemplo, situações inflamatórias agudas, eu posso ter o exudato, né, em que a gente tem a presença de proteínas como a fibrina. Tá? Então, tem a situação renal, o que mais? Situações em que tem formação de edema, a gente tem vários outros elementos, forças de Sterling, infiltração e drenagem linfática, todas elas podem gerar padrões de edema, mas de causa diferente. Então, a gente pode ter cada um desses elementos. E é interessante que na formação do edema pode gerar uma pergunta da prova. Então, primeira situação, aumento da pressão hidrostática capilar, em que vocês têm um aumento sem envolvimento da pressão arterial. Então, acontece uma resistência venosa mal regulada com aumento da pressão venosa e da pressão hidrostática capilar. Isso acontece nas situações com expansão de volume sanguíneo, uma situação que há um aumento do volume sanguíneo é a insuficiência renal crônica, e insuficiência cardíaca, né? Que vocês têm também a retenção, porque existe a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona para segurar o líquido. Tanto que uma das maneiras de tratar a insuficiência cardíaca é justamente tirar líquido, né? Obstrução venosa em trombose venosa profunda em perna também vai causar, né? Vocês têm, às vezes, uma perna edemaciada pós-viagem, é um marcador de trombose venosa, edema como um marcador de trombose venosa. Outra situação, a diminuição da pressão oncótica capilar, né? A hipoalbuminemia, e que aqui a gente tem duas situações bastante badaladas clinicamente, a síndrome nefrótica com a perda renal e a diminuição da síntese proteica, que acontece muito no paciente hepatopata, por exemplo, pacientes com cirrose de causa alcoólica. O aumento da permeabilidade capilar, ela pode ser, por exemplo, relacionada a queimaduras, em que existe desde a liberação de histamina radicais livres, levando à alteração vascular. Lembrar que queimadura de terceiro grau faz dano endotelial direto, então a queimadura não precisa ter nenhum tipo de ativação, pode ser física puramente. Situações envolvendo o capilar pulmonar na síndrome de estresse respiratório agudo, né, do adulto, por interleucina-1 e TNF, em situações que vão desde a isquemia até a sepsis, e mesmo o diabetes mellitus, induzido por aumento da hiperglicemia, né? No caso aqui, vocês têm uma boa questão de prova, né? Há situações em que vocês têm déficit nutricional proteico, kwashiorkor, em que muitas vezes a criança ela consome alimento, mas não consome proteína. Isso na nossa sociedade modernosa, em que a gente tem um preço muito barato de carboidratos, e come muito massa, mingau e bolacha ou biscoito, como é a discussão, gaúcho versus carioca, vocês têm situações, né, em que às vezes o consumo de proteína, por ser muito cara, termina não chegando, né? O kwashiorkor também era conhecido como doença do segundo filho, porque o primeiro era mais alimentado do que o segundo, então o primeiro geralmente tinha uma dieta mais adequada. Outra situação que é uma pergunta bastante fácil de cair na prova, né? As obstruções linfáticas.
obstrução linfática levando à situação de linfedema, ela é um clássico que a gente trabalha muito e na prática a gente vê bastante, é pós-tratamento de câncer de mama, em especial, em que vocês sabem que faz parte do tratamento um esvaziamento axilar ipsilateral do mesmo lado. E isso vai determinar um linfedema crônico, tanto que muitas vezes vocês vão ver, às vezes, a tiazinha andando no ônibus com uma braçadeira mangueira, né? Vocês têm uma armadura de um tecido elástico bastante apertado, justamente para evitar. E esse linfedema não é só uma questão estética, ele pode levar a alterações tróficas da pele, pode levar a um padrão de hiperplasia que parece uma verruga gigante, envolvendo, isso a gente vê muito em pé, né, do paciente mais velho, mas ele pode levar, inclusive, a situações de câncer. Tá? Existem sarcomas, e não se sabe exatamente se eles são de vasos sanguíneos ou linfáticos, chamados síndrome de Stewart-Treves, que é uma complicação rara, mas eu acabei de ver o ano passado um caso de Stewart-Treves pós-carcinoma de mama, 5 anos após a retirada dos linfonodos. A segunda situação muito badalada é filariose, que é histórica, mas num país tropical com bastante doenças parasitárias e infecto-contagiosas. A filariose ou elefantíase também é bastante conhecida, né? Em que vocês têm aqueles pernas gigantescas, e um clássico é a foto dos africanos com aumento da bolsa escrotal carregando nos carrinhos de mão. Acho que até não sei se a professora mostrou. Aqui está, os pacientes às vezes mostram carregando em carrinho de mão. Esse material é do CDC, que é muito bom, viu? O CDC tem muito material, o grupo americano que faz o controle de situações, não só infecto-contagiosas, outras situações também. O Center for Disease Control nos Estados Unidos. Tá? Então, vocês têm aqui a situação do linfedema, até aqui a braçadeira, mangueira para pós-linfedema com um trabalho artístico, lembrando aquelas tatuagens indianas, né? Muito legal. Tá? Existem outros endemas não bem relacionados. Situações generalizadas, a gente vai ver em 2 grandes grupos, cardíacos e renais. Tá? Isso é importante. Lembrar que a localização dos edemas ela é importante. Paciente que caminha cardíaco, né? Que caminha periférico distal de membros inferiores, em que a gente vai ver o sinal do cacifo, para fazer diagnóstico diferencial com mixedema pré-tibial, vocês lembram? Caiu na bloco 1, nas minhas aulas de geração protídica, e situações em que a gente tem doença renal, né, em que vocês têm muita alteração de face, edema palpebral é mais comum em situações de edema de causa renal. Tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes, caso da cirrose, justamente porque vocês têm as alterações envolvendo a diminuição da produção da albumina, produzida pelo fígado, e as alterações da circulação envolvendo o sistema baço-fígado, né? Edema nefrogênico, retenção de sal, síndrome nerfótica, e é interessante, aqui é um material cutâneo, né, em que vocês não têm grandes alterações, você faz biópsia de edema, né, porque ele vai dar um clareamento, porque existe uma dissolução dos corantes, já que a água, né, que a maior parte do edema é água, vocês têm, então, uma dissolução da coloração, vai ficar tudo meio apagadinho. Né? Então, edema pode dar em qualquer área, lembrar o sinal do cacifo, morfologicamente periorbital, olha aqui, ó, não olhei a aula, né? Doença renal, vocês têm um tecido mais frouxo, morfologicamente, mais importante de todos, obviamente, caiu na aula prática, desculpa a rinite da máscara, mas é importante de vocês lembrarem, eu comentei isso, de que as aulas práticas geram perguntas na prova também, na prova teórica. Nós não vamos ter a prova de aula de lâmina, de prática. Então, lembrar de que o edema pulmonar, né, ele pode levar a um aumento de volume absurdo do pulmão. O pulmão é um órgão que aumenta fantasticamente, em que existe aquela mistura de ar, de sangue, massas extravasadas além de líquido. Então, o paciente ele vai escarrar um material algodonoso, parece algodão doce cor-de-rosa, às vezes até com estria de sangue. Quando ele evolui muito rápido, ele vai matar por falta de troca ventilatória, literalmente o paciente morre afogado. Eu falei para vocês que é muito comum
edema agudo de pulmão, EAP, né? Em paciente de emergência, os pacientes vêm, quase não conseguem falar, e é um paciente que a gente vai atender diminuindo, né, o volume circulante através do uso de morfina, que vai represar o sangue do sistema periférico dos membros inferiores, que aí é bastante bem utilizado. Ó, o material de necrópsia, esse padrão de um líquido, todo ele airado, né, cheio de bolinha, é muito característico, né? E histologicamente, vocês têm aquele líquido, que é um transsudato, ele é pobre em células, é basicamente um material cor-de-rosa, bastante discreto. Edema cerebral ele é importante, principalmente porque o cérebro, primeiro, não tem drenagem linfática, segundo, ele está encarcerado numa caixa, né? Então, quando ele é difuso e extenso, esse edema generalizado, ele pode causar a compressão do tronco cerebral, porque o único buraco que tem é o forame magno, né? Ele vai empurrar as estruturas, comprime o tronco e morre justamente por parada cardiorrespiratória reflexa. Então, a herniação é uma causa muito comum, por exemplo, em traumas, né? Bateu com a cabeça e algumas horas depois termina morrendo, né? Vocês têm aqui, inclusive, esse padrão mais alisado, né? A perda dos giros, principalmente as apresentações dos giros e sulcos secundários, eles ficam bastante apagados. Olha como fica diferente, parênquima cerebral também é outro órgão que vocês têm, desculpa, estroma, né? Que é muito frouxinho, vocês têm muito embebimento, ele fica claro ao redor de vaso, então fica uma clareira de tão aberto. Tá? Aqui no caso, ó, o escape do nervo óptico num edema de fundo de olho. Tá? Depois, os conceitos vasculares de hiperemia e congestão, que eu falei, né, muitas vezes é utilizado passivo e ativo, no sentido ativo, hiperemia, congestão passivo. Hiperemia é quando a gente tem um aumento da quantidade de sangue em determinado leito vascular, em que tem um fluxo de sangue aumentado, e principalmente envolvendo artérias, enquanto que na congestão, ou hiperemia passiva, vocês têm uma diminuição do fluxo, acometendo principalmente o leito venoso, né? Então, a hiperemia ativa, ela normalmente não causa grandes problemas, há uma dilatação das artérias na pele, em que vocês têm, né, os rostos avermelhados, em que o rubor é uma característica do ser humano. Apesar que rubor persistente deve ser avaliada aquela situação cutânea chamada rosácea. É a única exceção de hiperemia com alteração importante, né? Esse eritema ele acontece justamente pelo excesso de sangue normalmente oxigenado. Tá? Na congestão, ou hiperemia passiva, vocês têm uma situação um pouco mais prejudicial, né? Que ela é mais nitidamente patológica, alterada, porque menos fluxo significa menos aporte de oxigênio, né? Em que vocês têm menos substrato importante para a produção de energia pelas células, e obviamente o sistema não é só de aporte, como de coleta, né? Menor remoção dos resíduos. E frequentemente um tecido congesto é ao mesmo tempo, por um fenômeno de obstrução, hipótese simplesmente circulatória, desenvolver secundariamente edema. É muito comum essa dobradinha, né? Então, uma situação, uma via obstruída numa trombose venosa profunda, uma situação localizada, né? Viajou de avião até a Nova Zelândia, fazendo 52 paradas sem descer do avião, vai chegar lá com uma perna 3 vezes maior do que a outra, né? Uma situação de congestão. Sistêmicas, vocês têm a situação da insuficiência cardíaca. Como existe uma perda de oxigênio, vocês sabem que a hemoglobina ela fica menos corada, ela vai dar menos cor ao sangue, né? Essa hemoglobina desoxigenada, e isso vai determinar um padrão de cianose mais arroxeado. Além disso, frequentemente, essa estase e a compressão do vaso vai levar à ruptura mecânica com hemorragia, ruptura do vaso, hemorragia e depósito posterior de hemosiderina na degradação dessas hemácias. Obviamente, em congestão, o órgão vai estar aumentado de volume, obviamente, de peso, né? Então, essas congestões por hipóxia, vocês se lembram? Isso eu falei no bloco 1. Toda a situação de hipóxia vai gerar dano endotelial e vai induzir uma série de proteínas e enzimas, inclusive metaloproteinase, no sentido de deposição de colágeno. E isso, na congestão persistente duradoura, isso pode determinar fibrose, desde o fígado até
à pele, né? Então, pode acontecer pulmão, fígado, pele, que daí se acha que é a gênese, a fisiopatogenia de doenças como esclerodermia, né? A hipóxia favorece a síntese de colágeno pelos fibroblastos através justamente do acúmulo de lactato pelo metabolismo anaeróbico. Congestão pulmonar relacionada à insuficiência do ventrículo esquerdo, que pode ser aguda no caso do infarto agudo do miocárdio, em que existe represamento da circulação pulmonar. Isso vai levar, então, a transsudação e edema septal e alveolar, frequentemente com hemorragia alveolar, macrófagos da insuficiência cardíaca, né, em que vocês têm os siderófagos, que é o nome mais chique, e vocês veem aqui a presença de edema rosadinho, hemorragia, no caso do alvéolo cheio de sangue, congestão, quando ele está dentro do septo, dentro do vaso. Formas crônicas, as doenças valvulares, principalmente estenose mitral e a insuficiência cardíaca, em que pode levar a fibrose para uma situação mais tardia, né? O pulmão vai ficar menos complacente escurecido, chamado na necrópsia de induração marrom, às vezes até com um padrão meio dourado, porque é hemosiderina, literalmente, que ele está depositando. Então, vocês têm, caracteristicamente, em adição dos achados da insuficiência aguda, né, da congestão aguda, congestão pulmonar crônica, tem os macrófagos fagocitando hemosiderina, chamados de siderófagos, é o nome chique deles, também conhecidas como células da insuficiência cardíaca. Tá? Congestão hepática, a gente viu esse material, inclusive, na aula prática. Vocês têm, né, um padrão, às vezes, de um fígado de 1.200 gramas passar a 3.000 gramas, dobrar de peso. Né? Lembrar, feminino com 60 e poucos quilos, 1.200, 1.200, masculino 70 quilos, 1.500 gramas de peso habitual, então dobra. A congestão aguda, ela é a partir da veia centrolobular para os sinusoides adjacentes, vocês têm um espaço porta relativamente o espaço porta bem preservado, e a partir dessa falta de oxigenação periportal, né, veia central, vocês têm a presença de esteatose, a degeneração gordurosa. Na forma crônica, ocorre a morte dos hepatócitos centrolobulares, levando aquele padrão chamado de noz moscada, fígado em noz moscada dessa congestão, e esse padrão vai levar à fibrose, que é erroneamente chamado de cirrose cardíaca, porque não é no coração, é uma cirrose de causa cardíaca, a polissuficiência cardíaca crônica, e no caso, essa cirrose não é uma cirrose verdadeira, porque a cirrose é entre os espaços portas, e aqui é entre as veias centrolobulares. Tá? Então, ali a noz moscada, olha como o fígado fica parecido com noz moscada. Tá? Então, é importante que vocês tenham um padrão de necrose, posterior fibrose, macrófagos com hemosiderina. Né? Então, essa fibrose é bastante tardia. Tá? Segundo material. Passou para a trombose? Hein, pessoal? Sim, prof. Tá, então tá na ordem que eu quero passar, que não preciso ficar entrando e saindo. Então, a trombose é bem importante esse material para vocês olharem com carinho, porque cai muita coisa na prova, tá? A tríade de Virchow é o clássico que vocês têm que guardarem muito, porque isso vai ser bastante cobrado. Então, o trombo é uma falha dos mecanismos hemostáticos normais, levando à formação de uma lesão sólida intravascular, né? Você tem uma coagulação intravaso anormal, dentro do vaso ou do coração, o coração é um vaso modificado, a partir dos constituintes do sangue, e diferendo dos achados de necrópsia, ele ocorre em vida, né? Não é o coágulo pós-morte, que até a gente trabalhou com o conceito de linhas de Tzan. Né? Então, o trombo é constituído pelos mesmos elementos dos plugs hemostáticos, plaquetas, fibrinas e células sanguíneas. Em adição, a gente tem as linhas de Tzan. A tríade Virchow, né, que foi descrito pelo nosso queridíssimo Rudolf, grande figura histórica, vale a pena a gente ler a biografia dele. Vocês têm, né, uma tríade que se sobrepõe, e volta e meia faz flechinha para os dois lados, dano ou lesão endotelial, anormalidades de fluxo e aumento dos sentidos
coagulantes, hipercoagulidade. E todos eles, em maior e menor escala, faltando ou não faltando e sobrepostos, podem gerar trombose em algumas situações. Então, a disfunção ou ativação endotelial, quando ocorre essa expressão de genes pró-trombóticos, que podem ser causados por agentes infecciosos. Bom, a gente está falando de COVID o tempo todo, né? Então, COVID é um clássico. Quais são duas situações não COVIDs que têm repercussão bastante importante em doenças com coagulação intravascular disseminada? Na verdade, uma, né? É a mesma coisa. Eu ia dizer duas, mas, na verdade, é a mesma situação. Vocês já ouviram falar numa situação clínica bastante grave chamada Síndrome de Waterhouse-Friderichsen? Não. Eu já vi casos em crianças. O Waterhouse-Friderichsen é uma coisa muito grave, porque são pacientes que chegam, muitas vezes, com um quadro gripal, viral, assim, aparente, dá uma aspirina, manda para casa e 6 horas depois está morto e processam o médico que atendeu. Isso é muito comum. Eu já vi casos que foi para 0 hora e tudo, e já peguei caso de familiar, sobrinha de colega patologista, de passagem. É uma coisa bastante grave. Então, não tem, às vezes, se não captar bem o que está acontecendo, muitas vezes não tem. Se chama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, a coagulação intravascular disseminada, causada por um agente infeccioso, que também é chamado de meningococcemia fulminante, causada por meningococos. E é interessante porque não só os meningococos causam meningite, mas eles estão relacionados também a situações de gonorreia. E vocês têm os gonococos causando também coagulação intravascular disseminada, podendo causar problemas de coagulação intravascular disseminada. Então, agentes infecciosos já eram conhecidos antes, né, do COVID. Lesão física, fluxo anormal, mediadores inflamatórios, no sentido pró-trombótico, a gente falou agora antes da revisão. Cigarro, que é um problema muito grande. Cigarro é rico em ferro, o ferro é material de consumo para várias situações, em desequilíbrio do sistema imune, dislipidemias, né? Esse paciente não tem doença genética, hipertensão, hiperglicemia, que altera vaso em todos os sentidos, né? Então, essa disfunção epitelial vai levar a esses efeitos pró-coagulantes do endotélio, com uma hiporregulação da trombomolina, com ativação sustentada da trombina, com estimulação de plaquetas, processo inflamatório ativado, com aumento dos anticoagulantes, e a disfunção endotelial ainda vai fazer ativação plaquetária, tá? Inibe células endoteliais, elas têm essa produção do inibidor do fibrinogênico, que é o pai que limita a fibrinólise, favorecendo a formação do trombo. Então, vai ter efeitos antifibrinolíticos pelo outro lado. Disfunção endotelial também ocorre na situação intracardíaca, lembrar que esses trombos são ricos em plaquetas em áreas de alto fluxo, situações em que envolve alteração do fluxo sanguíneo. É importante, porque a turbulência é muito importante para a trombose cardíaca e arterial. Por isso, situações em que vocês tenham a alteração, né, as curvaturas envolvendo os ósteos de segmentos da aorta, por exemplo, renais e coronárias, elas são muito mais frequentemente sítios de trombose, né? Então, a gente vê muito isso. Lembrar que a estase em trombose venosa também é uma situação em que vocês têm diminuição do fluxo favorecendo, ativação endotelial, disrupção do fluxo lamilar, prevenção da diluição dos produtos de coagulação, todos eles vão ativar, e essas situações clínicas que contribuem para a trombose envolve a ruptura da placa aterosclerótica com exposição de matriz subendotelial, fator rico em fator tecidual, os aneurismas, porque vocês têm uma alteração desde turbulência, uma estase dentro do aneurisma, o infarto agudo do miocárdio, aquela parte do coração fica dura. É hiper interessante ver em filmes dinâmicos, a parede ela não se expande, o coração parece um balão, né? Ele cresce mesmo, literalmente ele expande. E a parede infartada,
tanto faz, jovem ou velho, ela fica durinha, né? A estenose reumática da mitral, lembrar que febre reumática é uma doença do passado, de coroas da minha idade, cinquentões, sessentões, e situações de hiperviscosidade sanguínea, até desidratação, né? Não vou entrar aqui as vegetações, ruptura de placa, aneurisma, o aneurisma dando circulação, parece um sapinho, né, que vocês têm nas femorais. A placa, hipercoagulabilidade ou trombofilia, qualquer desordem que predispõe à trombose, pode ser primária, que são as doenças genéticas, mulheres é importante, porque é mais comum na população feminina, ou secundárias adquiridas. Então, trombofilias hereditárias mais comum. Questão certa da prova: mutação de fator 5 de Leiden ou mutação do gene da protrombina, certo? Esses dois caem na prova 100% de certeza. E eles ocorrem entre 5 a 10% da população feminina mundial. Homocisteína elevada, se trabalha bastante com homocisteína em prevenção, né, a regulação do controle da homocisteína, e lembrar que deficiências de anticoagulantes, que elas são menos investigadas, incluindo proteína C, S e antitrobina 3, também são causas, né, em que a gente tem. A mutação do fator 5 de Leiden, vocês veem que ela ocorre, mutação no nucleotídeo 2 a 5% da população caucasiana, é 60% dos pacientes com TVP recorrente, então trombose venosa profunda na segunda vez vai investigar. Mesmo o heterozigoto, ele aumenta o risco 5 vezes, comparado com o zigoto 50 vezes, o risco relativo de trombose venosa, né? Então, existe uma inativação da clivagem, resistência à clivagem pela proteína C com perda do mecanismo antitrombótico. Guardem isso aqui, que isso cai na prova, tá? Esses pacientes, eles geralmente têm um risco, na maior parte das vezes, baixo, desde que eles sejam saudáveis. Mas no momento que o paciente gesta, por isso que a população feminina é uma população alvo, imobilização prolongada, fratura, velhinho que fica acamado, traumas grandes, cirurgia ortopédica, câncer, vocês têm outros fatores adicionais. Trombose em paciente menor que 50 anos de idade, considerar trombofilia primária, mesmo que ele tiver outros fatores de risco, por exemplo, paciente gestando, né? O que vocês têm nessa foto? Síndrome da classe econômica, ficar muito tempo sentado. Isso em ônibus também, não é só em avião, tá? Trombofilias adquiridas já são multifatoriais, em que vocês têm situações como trauma, tá? Situações de insuficiência cardíaca em que ocorre estase, pela lentificação do fluxo, lesões vasculares, queimados, a gente tem que colocar nesse grupo, anticoncepcionais orais e gestação, a gente tem a síntese hepática de fatores de procoagulação e diminuição dos anticoagulantes. No câncer disseminado, principalmente, né, câncer avançado, liberação pelo tumor, né, a partir do tumor de fatores procoagulantes. Em qual situação vocês têm um câncer que tem uma situação paraneoplásica? Esse conceito a gente vai trabalhar no bloco 4 com a professora Jane. Tem um tumor que ele causa uma situação bastante característica de trombose venosa, chamada de síndrome de Trousseau. Já ouviram falar? Câncer de pâncreas, tá? Pâncreas é um problema bastante grande. Inclusive, o Trousseau teve câncer de pâncreas, só não sabemos se ele teve a síndrome dele. A idade avançada, que diminui a síntese de prostaciclina endotelial, e o tabagismo e a obesidade são fatores relacionados à trombofilia adquirida, mas por mecanismos discutíveis. Eu falei no tabagismo, está se falando muito do ferro, da presença de ferro, né, no tabaco. Existe uma situação bem muito assim comum nas avaliações de doenças trombóticas. A gente vê muito em dermato por causa do lúpus eritematoso, mas ele não é exclusivo do lúpus, que é a SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolipídico, em que existe um histórico de trombose recorrente, abortos de repetição, trombocitopenia, embolia pulmonar, hipertensão pulmonar consequente a esse embolismo pulmonar, AVC, infarto intestinal e insuficiência renal crônica por microangiopatia, que no caso o paciente fazendo, né, obstrução, em que ele tem essa
cianose periférica, muitas vezes persistente. Então, vocês têm o SAF primário sem doença autoimune, por drogas ou por infecção, e as secundárias, que são as clássicas, as que a gente vê muito na dermato, que é por doença autoimune, e disparado, uma das doenças que mais dá síndrome do anticorpo antifosfolipídico, questão de prova, gente, lúpus eritematoso, o tal do lúpus no sangue, né? Não precisa ter na pele, pode ter no sangue. E uma apresentação do SAF é a tal de cutis marmorata, esse aspecto em que vocês têm esse padrão reticulado bastante chamativo nessa paciente. Geralmente é bem mais discreto. Cuidado que cutis marmorata no frio não tem nada a ver, tá? Isso aí é do frio. A gente fica, às vezes, com a pele meio arroxeada com esse padrão marmorato, mas isso aí é simplesmente uma condição relacionada ao frio. De novo, a gente tem o conceito de imunotrombose, a gente tem uma série de situações relacionadas à situação inata, ativação da via extrínseca de coagulação, netose, isso vai determinar a apresentação de piroptose associada, né? Então, a trombose, ela é classificada, então a gente tem os trombos arteriais e cardíacos relacionados principalmente à turbulência e lesão endotelial, e os venosos por estase. Esse padrão, classificação, morfologia, a professora gosta de pedir em prova. Tá? Então, o trombo é aderido focalmente à superfície vascular, tem um ponto de iniciação, lembra que eu falei cabeça e cauda, né? Em que vocês têm a presença de dano endotelial e frequentemente não tem células endoteliais na cabecinha quando é uma placa de ateroma. O trombo mural em câmaras cardíacas e aorta, geralmente nessas situações a gente tem anormalidade contrátil, muito comum no infarto, injúrias endomiocárdicas, o aneurisma, que é muitas vezes consequente, no caso do coração, a infarto, na aorta torácica, sífilis, né, a aortite loética, na aorta mais abdominal relacionada à aterosclerose, que é um horror aqui no Rio Grande do Sul, levando a placa aterosclerótica ulcerada à complicação. Tá? Trombo arterial pode ser oclusivo, coronária cerebral e femoral. Na coronária vai determinar infarto, na cerebral um AVC isquêmico, né? Principalmente por aterosclerose, mas doenças inflamatórias da parede do vaso, chamado de vasculites, elas vão determinar. Então, vocês têm arterite de Takayasu, por exemplo, levando a ortite. Tá? São doenças bastante raras. Não vou entrar em detalhes, isso aqui tudo a gente viu nas aulas práticas, para não ficar muito longa a nossa revisão. Trombo venoso, flebotrombose, pode ser oclusivo, distácio vermelho, né, porque tem muitas hemácias, principalmente nos membros inferiores, em 90% dos casos, e a característica dos trombos, diferente do que a gente vê no coágulo pós-morte, é a presença das linhas de SAM, né? Então, TVP, cometendo veias poplítea, femoral ilíaca, dor local, edema. Lembrar que a maior parte é sintomática, né? Geralmente, a gente faz muito diagnóstico quando dá embolização adiante. Lembrar pacientes com trombofilia primária, lástima de Lyme, paciente mobilizado, insuficiência cardíaca crônica, trauma, cirurgia ortopédica em especial, gestação, neoplasia, tabagismo, obesidade, diabetes mellito, tudo sobreposto, múltiplo misturado. Ó, as pernas, diferença do tamanho da perna, da cor da perna, ali o Doppler com o material fazendo obstrução. Na gestação, a gente sabe que a diminuição do retorno venoso e um aumento da coagulabilidade sistêmica associada principalmente na fase tardia da gestação e do parto, que tem muita liberação tecidual, né? Síndrome de Trousseau é qualquer tipo de coagulopatia em qualquer neoplasia, descrito originalmente em pâncreas, é mais comum ainda, mas em outras situações a gente vê muita lesão trombótica em carcinoma renal, em carcinoma de células renais. Ela pode se manifestar prévio ao diagnóstico de câncer, ser um sinal de alerta para a investigação. É liberado, né, material a partir do tumor que interage com as PIL-selectinas, então são microtrombos ricos em plaquetas. Além disso, tem fator tecidual, fibrina, levando à agregação plaquetária. A própria hipóxia intratumoral estimula situações pró-coagulantes. Ela vai fazer pergunta diferencial de trombocoágulo pós-morte, carinho nessa tabela. Em vegetações, né, nas válvulas cardíacas em situações de endocardite infecciosa,
Vocês têm essas situações na febre reumática, por exemplo, causando dano prévio. Esse material é o material da Raquel, eu me lembro desse caso muito bem, em que vocês tinham, né, um caso causado por esse streptococcus chamado galolíticos, né, que vocês veem essas coleções, aqui vocês têm ele arroxeado, ele tem essa coloração roxinha, colônia de bactéria no meio daquelas vegetações. Então, existem as vegetações estéreis não infectadas, endocardite não bacteriana, e no lúpus eritematoso sistêmico acometendo o coração, elas são chamadas de endocardite de Liebman-Sachs. Questão certa de prova. Estou cantando. Destino do trombo, então existem vários padrões, ele pode se resolver e não gerar nada, pode embolizar o pulmão, pode se organizar, né, e ficar uma alteração da parede, pode recanalizar, que aquela situação frustra. A propagação, quando ele vai se adicionando através de acúmulo de plaquetas e fibrinas, geralmente essa porção propagadora não está grudada, ela é pouco aderida e ela é sujeita à fragmentação e fazer fenômenos tromboembólicos, né, posterior. A embolização pode dar para qualquer parte do leito vascular, dissolução através de fibrinóis, organização e recanalização, que a gente já viu, vira uma cicatriz de tecido conjuntivo que paulatinamente, mais ou menos, vai ser incorporado à parede do vaso, que vocês veem, um lumen relativamente popado, aqui o lumen, quer dizer, 40%, aqui é menos de 10% numa recanalização. Tá? Então, seu material. Da embolia, vocês têm uma massa intravascular sólida, líquida, gasosa, carregada pelo sangue do sítio de origem a um ponto distante da circulação. Lembrar a questão certa da prova, tromboembolismo pulmonar, em 95% das vezes, se origina a partir de trombose venosa profunda, tá? Em destaque justamente porque a professora cobra, tá? A fisiopatologia do TEP, patogênese, fatores de risco envolvem as trombofilias primárias e secundárias, insisto, câncer, imobilização, obesidade, cirurgia recente, anticoncepcional oral e gestação. Embolia pulmonar, pacientes com TEP têm risco aumentado para fazer novos TEPs, muitas vezes eles são múltiplos e simultâneos, que são os êmbolos em chuveiro, né? A patogênese, ela vai ter uma repercussão clínica dependendo a embolia pulmonar, questão de prova, extensão da obstrução do fluxo arterial, número de êmbolos e a saúde cardiovascular do paciente. Lembrar que 60% a 80% desses êmbolos são pequenos e clinicamente silenciosos e vão sofrer paulatina organização e recanalização sem deixar, né, nenhuma clínica para o paciente. Então, grande maioria vai ser recuperado. Porém, quando ocorre a obstrução de mais de 60% da circulação pulmonar, isso vai gerar um colapso cardíaco com a chamada morte súbita. Eu falei disso, né? Morte súbita é o termo que a gente dá para aquele paciente que morre agudamente sem tempo de ser atendido. Muitas vezes é causada por infarto agudo do miocárdio, mas pode ser causada por uma embolia, maciça, né? Que a gente tem êmbolos em célula, e eles são causa de uma dor aguda e geralmente o paciente morre, né? É uma clínica bem parecida com infarto, um êmbolo em célula na bifurcação da artéria pulmonar, vocês estão vendo um trombo ali vinhoso escuro, né? Não vou entrar nos casos clínicos que vocês viram, tem alguns casos muito interessantes envolvendo embolia paradoxal, né? É interessante esse dado que a professora Raquel pode cobrar. Obstrução de artérias de médio calibre não causam infarto por causa do duplo suprimento, porque vocês se lembram, o pulmão tem dupla circulação, como as alças intestinais, e vocês têm a artéria pulmonar e a artéria brônquica. A artéria brônquica é 10%, mas numa situação intermediária ela é suficiente para manter o aporte sanguíneo. Tá? O grande problema é quando a artéria brônquica está comprometida, por exemplo, pós-transplante. Você sabe que no transplante não se faz a reconexão da árvore brônquica, dos vasos brônquicos, né? Limite do método, senão fica impossível. Então, êmbolos em artérias de pequeno calibre, diferente das de médio calibre, causam hemorragia e infarto. É isso que vai dar o quadro do infarto. Tá? Não vou entrar. Embolia sistêmica, grande maioria
trombos cardíacos murais, levando a isquemia, infarto distais ou oclusão, maior parte membros inferiores, 75%, cérebro 10%. Embolia gordurosa é situação relacionada à fratura de ossos longos, mais comum, trauma de partes moles e queimaduras, muitas vezes também visto em reanimação cardiopulmonar vigorosa, porque uma das coisas que a gente aprende, que está um pouco errado se falar, né, que uma boa reanimação cardiopulmonar tem que fraturar costela. Então, é algo assim meio drástico, né? Tem que tomar que isso tem consequências. E, tipicamente, dentro do vaso, vocês têm elementos de medula óssea, por exemplo, tecido adiposo, né? Junto com elementos sanguíneos mais primitivos. Essa embolia gordurosa é muito comum de acontecer em acidente de moto, e existe a síndrome da embolia gordurosa, em que 90% dos pacientes têm lesões ósseas graves, e muitas vezes a gente vai ter, como sinais clínicos, sintomas neurológicos, né? Então, além da insuficiência pulmonar, alterações neurológicas, anemia, trombocitopenia, fatal em torno de 1 a 5% dos casos, geralmente por volta do terceiro dia, né? A trombocitopenia e anemia por agregação plaquetária naquele material de tecido adiposo, tá? É interessante de que isso dá um padrão petequial, né, lenticular, no cérebro, a alteração de consciência nesse caso. Embolia gasosa, com bolhas de gás na circulação, formando massas espumosas que obstruem o fluxo. É necessário pelo menos 100 ml de ar ou de algum gás para causar efeito clínico, tem que ser uma boa quantidade. É muito difícil disso acontecer, né? Iatrogenicamente, bypass coronariano, craniotomia, inserção de catéter, procedimentos obstétricos laparoscópicos, por pneumotórax, mas a gente vê algumas situações relacionadas a mergulhadores de níveis muito profundos, que é a doença de descompressão. Mergulhadores de profundidade, que a gente vê muito aqui na Petrobras, em plataforma petrolífera, né, construções subaquáticas, pontes, que é a descrição dos blends, né, que a professora mostrou lá, as anquinhas das mulheres do século XIX, aeronave não pressurizada em descida rápida, ruptura de janela, isso acontece em teco-teco, né, ar expirado em alta pressão, existe dissolução do gás nitrogênio no sangue, e isso pode formar bolhas e levar a alterações de consciência, dá aquelas alterações musculares isquêmicas que vai desde uma sensação de cãibra até fibrose, né, pela isquemia. Mal de Caixões era da construção da ponte do Brooklyn, né, onde foi descrito classicamente lá no século XIX, levando à formação, né, das dobraduras, os bands do músculo esquelético e articulações por causa da dor, né? Nos pulmões, levando edema, hemorragia telectasia, e cronicamente levava a necrose isquêmica fibrosa, às vezes com o paciente ficando encurvado, né? O paciente todo torto, e aqui o Washington Hubbell olhando a ponte do Brooklyn sendo construída a partir da janela dele, né? Que mais? A cutis marmorata, aqui numa mergulhadora, nesse caso uma mulher de 54 anos, e a presença do gás, embolia gasosa, sistema nervoso central. Líquido amniótico acontece, se lembrar que é a quinta causa mais comum de morte materna no mundo, 10% nos Estados Unidos, com sequelas neurológicas importantes, permanentes em 85% dos casos. Tá? É uma complicação grave do parto ou pós-parto imediato, com mortalidade da mulher em 80%, com início súbito de dispneia, cianose, choque, cefaleia e coma, podendo evoluir para edema pulmonar e coagulação intravascular disseminada, talvez, né, ocorra a ativação do complemento. Tá? Então, ativa o sistema imune inato e fatores de coagulação através da ruptura das membranas placentárias e veias uterinas. É muito comum encontrar material fetal no pulmão, células escamosas, verme escasioso, lanugo, mucina, dando o dano alveolar difuso. Esse material concêntrico, lembrando aquele doce, né, famoso aqui no Rio Grande do Sul, chamado de orelha de macaco, é um doce que é todo lamelar, concêntrico de massa folhada com açúcar, ele tem aspecto, isso aqui é material córneo, né? Vernix caseoso. Tá? E as embolias sépticas causadas por fungos também
são situações. Não vou entrar na discussão de caso clínico. Êmbolo de colesterol tem aumentado com o uso de stent, né, a gente vê, e que tem o cristal de colesterol como grão de arroz intravascular no valo preservado. É intravascular, não é subendotelial. Tá? E embolia tumoral, em que vocês têm uma situação neoplásica com disseminação a partir da parede dos vasos. Corpo estranho, aqui no caso, gel utilizado em instrumento intravascular, né, contaminação a partir do uso de um stent em coronária. E por último, eu não vou entrar em choque SARA, que foi a última aula, a gente falou alguma coisa, eu falar de infarto, que tem bastante importância. Infarto é necrose causada por oclusão do suprimento arterial, drenagem venosa, que é o infartamento. Lembrar que isso é um conceito nosso, muito regional, não está no Robbins, tá? Então, infartamento é diferente de infarto vermelho. Arterial, artéria terminal sem anastomose colateral, a gente tem renal, coronária, cerebral e retina. Venoso, infartamento, né, que a gente tem situações de veias terminais. Essas venosas, a gente tem congestão levando à hemorragia na necrose. Várias condições. Lembrar, infarto pode ser causado sem placa aterosclerótica no vasoespasmo. Isso a gente vê muito em situações de overdose por cocaína. Isso é uma situação que a gente vê. O infartamento na torção do pedículo, né? No caso do pedículo espermático, né, do cordão espermático, no caso do homem. Classificação em cor, vermelho, branco, séptico, asséptico. Aspectos morfológicos, necrose de coagulação, isquêmica, uma adjetivação, menos o cérebro que faz necrose liquefativa, em que a gente tem uma série de horas, questão de prova, leva 4, 12 horas para o tecido apresentar uma necrose histologicamente evidente, vai se organizar o infarto como uma fibrose cicatricial. Morfologicamente, a cunha, que a gente tinha falado na prova. No final, ele fica pálido porque é uma cicatriz fibrosa avascular, né, não vascularizada. O infartamento na torção testicular e ovariana na torção do pedículo, que é mais comum, muito raramente em situações, um paciente pediátrico, em situações de hérnia rendida, né, aquelas hérnias grandes, e se vê cada vez menos na nossa publicidade. Infarto vermelho, conceito é importante, cai na prova, oclusão arterial em tecido esponjoso frouxo, pulmão congesto, oclusão em tecidos com dupla circulação, pulmão e intestino, tecidos previamente congestos numa insuficiência cardíaca, né? Ou em pacientes com fluxo restabelecido, uma angioplastia, por exemplo. O infarto vermelho pulmonar, em que vocês têm o aspecto das artérias brônquicas, né, em que a gente tem aquele aspecto relacionado a infarto em artérias de pequeno calibre por causa das artérias brônquicas, são artérias com 3 milímetros ou menos. Esse conceito da embolia periférica cai na prova, tá? Mais comuns nos pacientes que já tenham doença cardíaca prévia, insuficiência cardíaca congestiva, fator isolado mais importante para desenvolvimento de infarto. E o tamanho da artéria está relacionado a uma série de situações posteriores, pode causar hemorragia, infarto, nada, depende do tamanho da artéria. Tá? Então, essa evolução ela é dependente do tamanho do lume arterial. Infarto vermelho, que vocês têm as características, patogênese, infarto vermelho versus hemorragia, que isso é difícil de caracterizar clinicamente por imagem, né? Vocês se lembram? Isso é algo que é bastante complicado, porque pode ser frequentemente muito silencioso. Isquemia mesentérica é uma emergência vascular muito grave, com mortalidade de 60% a 80%. Evento final é o infarto vermelho intestinal. De novo, causa variadas e prognóstico depende, né, do grau de acometimento. A clínica é inespecífica, dor abdominal, diarreia, sanguinolenta, isso é importante. Progressão para necrose rápida, com comprometimento metabólico, liberação de um monte de coisas dentro do intestino, porque aumenta a permeabilidade intestinal, que é um horror, e isso vai levar à insuficiência de múltiplos órgãos e evolução rápida e grave, inevitável para óbito na maior parte das vezes. Tá? A gente tem uma isquemia que evolui para um padrão de infarto vermelho transmural, pode ocorrer até por vasoespasmo reativo, hipóxia tecidual
causa esvaziamento intestinal rápido, podendo ir para cima, como o vômito, para baixo, como diarreia, frequentemente contendo sangue na diarreia. Embolia arterial é a maior causa, 40% a 50% dos casos, dor abdominal muito grave, diarreia sanguinolenta abrupta, né, rápido início, maioria de fonte cardíaca, a maioria na artéria mesentérica superior, perda da barreira mucosa vai levar à entrada na circulação de bactérias, toxinas, substâncias vasoativas, levando a choque séptico, insuficiência cardíaca aguda, falência de múltiplos órgãos e óbito. Trombose arterial é menos comum, o quadro é bastante incaracterístico, né, igual, mas ele tem aterosclerose severa diferente do primeiro, né, mais extenso o acometimento do que na embolia. A embolia geralmente é menos extensa e a mortalidade, obviamente, é maior ainda, chega a 100%. Né? E tem formas não oclusivas relacionadas a baixo débito cardíaco com vasoconstrição difusa mesentérica. Lembrar que vasodilatadores coronarianos frequentemente levam a vasoconstrição reflexa da árvore mesentérica, também tem uma alta mortalidade. Tá? Trombose venosa é a menos comum, muito deles causados por desordens de coagulação, voltamos na aula das trombofilias. Os infartos brancos são os clássicos, em cunhas, o infarto agudo do miocárdio, o rim que desapareceu na imagem, que é a construção 3D, que está fabulosa, deem uma olhada com carinho nesse material da professora, está bem interessante e bastante explicativo. O AVC, infarto cerebral isquêmico, 80%, por trombose, embolia e por perfusão, hemorrágico, 20%, que vocês têm a ruptura do vaso, resultando em isquemia e hemorragia. A grande maioria é isquêmico, a importante oclusão da artéria cerebral média, que vocês têm a formação daquelas cavidades que são mal denominadas cisto, não é uma cistificação verdadeira. O infarto séptico, que contém bactérias ou fungos, que pode ter formação de pus e abscesso, isso é uma coisa que também a gente já viu. Certo, pessoal? Então, a gente estendeu um pouquinho mais, né? Eu queria acabar às 13h30, são 15h33, tá? Eu queria perguntar para vocês se vocês querem alguma coisa a mais que eu discorra ou pergunte que pode cair na prova. Bastante aterosclerose, cai bastante aterosclerose, inclusive elementos básicos, tá? É interessante. Eu só ver uma coisa. Tem uma figura do Robbins que está muito boa, que resume todo o aspecto da aterosclerose. Na nona edição em português, está na página 513, as alterações que vocês têm, a dinâmica, é a evolução das alterações das paredes arteriais na resposta à injúria com a formação da placa aterosclerótica. Características histológicas, vai cair, lembrar que é uma lesão subendotelial, as alterações com dano endotelial também são bastante importantes. O que mais que vocês querem perguntar? Se tem alguma coisa mais no Robbins que a gente não falou. Consequências da aterosclerose, cai bastante. Isso é fundamental. Eu acho que mais é isso, né? Tá, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham até o dia da prova, vocês podem fazer contato comigo. Vamos só... Tu manda a gravação